Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso, Game of Physics. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de termometria, mas deixa eu dar uma dica para você. Se você está procurando uma aula completa de termometria, clica aqui no link ao lado, ó. Aqui você vai ter uma aula que a gente gravou completa sobre esse sistema termométrico, beleza? Hoje a gente vai dar um resumo geral do que você precisa para fazer o seu Enem. Vamos lá! Gente, termometria, a gente está falando de conceito de temperatura. E você tem que estar muito ligado que temperatura é diferente de calor. Temperatura, a gente está fazendo uma medida, uma aferição comparativa do sistema ou do estado de agitação das partículas. Já no caso de calor, é uma medida da transferência de energia térmica de um corpo para o outro, beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria, você vai entender melhor esse sistema. Gente, o termômetro, que é o dispositivo que a gente vai analisar ou vai utilizar para aferir a temperatura, ele funciona da seguinte maneira: ele é um bulbo de vidro e nesse bulbo de vidro a gente utiliza um metal líquido que sofre uma dilatação térmica. Tá bom, eu sei, você não sabe o que é dilatação térmica. Na terceira aula sobre temperatura a gente vai falar de dilatação térmica, então você não pode perder essa sequência de aulas, beleza? Gente, o termômetro, então, com esse metal sofrendo essa dilatação, a gente consegue colocar ele em equilíbrio com outro corpo. Uma lei que determina isso é chamada de lei zero da termodinâmica, onde dois corpos em contato durante um determinado intervalo de tempo vão entrar em equilíbrio térmico. E aí a gente consegue dizer que os dois corpos estão à mesma temperatura, certo? Então por isso que mamãe coloca o termômetro embaixo do seu braço e você fica lá 3 minutos esperando, só para que ocorra esse equilíbrio. Bom, 3 escalas termométricas conhecidas, as mais utilizadas hoje são a escala Celsius, ok? A escala Celsius ela usa como 2 pontos padrões para a medida de temperatura, o ponto de 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo, e 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. A segunda escala utilizada é a escala de Fahrenheit. A escala de Fahrenheit ela se baseia na escala Celsius, porém ela vai ter o seu zero um pouco mais para baixo, porque Fahrenheit utilizou uma mistura de água, gelo, sal, ok? O que baixou um pouco essa temperatura. Bom, a gente tem aqui 32 graus Fahrenheit, que equivalem à temperatura de fusão do gelo, e 212 graus Fahrenheit, que equivale à temperatura de ebulição da água, para fazer a comparação entre as duas escalas. Já Kelvin, o chamado Lord Kelvin, ok? Ele criou uma escala que é uma escala mais ou menos teórica. Ele não realmente criou essa escala, mas ele tentou achar um valor aonde a gente conseguisse chegar ao zero absoluto. Uma temperatura aonde até a luz pudesse parar, você conseguisse cessar qualquer agitação de partícula. Essa temperatura é chamada de zero absoluto, ok? Bom, mas dentro desse padrão de escala, na escala Kelvin a gente tem 273 kelvins e não graus kelvins, toma cuidado com isso. 273 kelvins para a temperatura de fusão do gelo e 373 kelvins para a temperatura de ebulição da água. A gente padroniza essas escalas utilizando sempre os mesmos pontos padrões, por quê? Porque aí a gente pode comparar uma com a outra. E essa é a nossa ideia, ok? Se você tem uma temperatura em Celsius, quer achar essa temperatura em Fahrenheit ou em Kelvin, a gente faz da seguinte forma. Aprenda com a gente. Barra igual a barra. Vou comparar 2 escalas de cada vez. Dá uma olhada como que a gente faz. Na parte de baixo dessa barra, eu vou colocar a variação padrão. O ponto mais alto dessa escala e o ponto mais baixo. Fazendo a variação maior menos o menor. Então vai ficar 100 menos 0. 100 menos 0 dá 100. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou comparar com Fahrenheit. Então vai ficar o quê? 212 menos 32, que dá 180. Perfeito? E aí vou comparar o que eu quero analisar, que é a variaçãozinha que eu estou interferindo aqui, que é temperatura em graus Celsius menos 0 e temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Aqui no Agora Vai a gente não ajuda você a decorar formas, a gente quer que você entenda o que está acontecendo. Por isso que a gente dá esse sisteminha aqui para você, fica muito mais tranquilo de trabalhar. Agora você substitui a temperatura que você tiver em graus Celsius e encontra esse valor correspondente na escala Fahrenheit. A mesma coisa é possível a gente fazer quando a gente vai trabalhar com a escala Kelvin. Por exemplo, barra igual a barra. Vou comparar com a escala Celsius.
então a variação em Celsius é 100. A variação em Fahrenheit também é 100. O valor que eu quero analisar aqui na escala Celsius, temperatura em Celsius menos 0, e na escala Kelvin, temperatura em Kelvin menos 273. Só que aqui tem uma vantagem. Como os dois estão divididos por 100, a gente pode cortar isso daqui. E a gente fica aqui, temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A gente já cria uma equaçãozinha aqui que facilita para a gente analisar esse sistema. Beleza, pessoal? Mas tem uma diferença entre o que a gente quer analisar. Essas equações, do jeito que estão aqui sendo transformadas dessa forma, permitem a gente calcular a temperatura absoluta de um corpo. Agora, se você quer calcular a variação de temperatura que houve num determinado momento, aí você precisa utilizar de uma outra forma essas equações. Mas isso a gente vai preparar para você numa aula de exercícios, então não perca, tá? Gente, e escalas arbitrárias, como que funciona? As escalas arbitrárias são escalas que a gente pode criar ou escalas descalibradas daquelas escalas reais que a gente utilizou ali atrás, certo? Vamos supor que eu tenho uma escala arbitrária, por exemplo, uma escala Celsius que está descalibrada. Então, nessa escala, a temperatura de ebulição da água está acontecendo com 98 graus Celsius e a difusão do gelo está acontecendo em menos 1 grau Celsius. Está errado, está descalibrada essa escala. Então, eu preciso tentar entender nessa escala termométrica qual que são os valores correspondentes na escala correta, ok? Quando ela marcar um valor X. Então, eu consigo estabelecer essa equação. Como? Utilizando o mesmo método que a gente utilizou anteriormente. A variação padrão, ou seja, maior menos menor. E aí toma cuidado, 98 menos 1 vai ficar 98 mais 1, que dá 99. 100 menos 0. X mais 1, porque é x menos 1. E temperatura em graus Celsius menos 0, que vai dar temperatura em graus Celsius. A partir dessa equação, dado qualquer valor na escala X, eu consigo fazer a transferência dela direta para a escala Celsius corretamente. Beleza? Esse é o padrão inicial para a gente estudar escalas termométricas, pessoal. Dá uma conferida, estuda, assista as nossas aulas de exercícios e não deixe de acompanhar o Agora Vai. Vem com a gente, vem ser sucesso!